Jesus, é uma alegria poder hoje ministrar em casa, né? A gente está sempre aqui auxiliando, fazendo, ajudando, atendendo de alguma forma, e hoje pregar em casa, né? Nós somos da casa, às vezes a gente até prefere dar oportunidade para as outras, porque nós somos daqui, né? Gosto de estar aqui, ouvindo, aprendendo, mas aprove o Senhor dar essa oportunidade. Sou grato a Deus pelo pastor Valdir, pelo convite, pastor Valdir, Deus abençoe, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gilmar, pastor Inês, né, que Deus continue abençoando a todos os obreiros que estão aqui na minha retaguarda. E hoje eu estou feliz demais, irmão, que meu sogro e minha sogra estão aqui, né, vieram lá de Uruguaiana, 1.150 quilômetros, irmão, é longe demais. Eles vieram de lá de ônibus, 24 horas de viagem, literalmente. Saíram de lá 10 horas da noite de um dia, chegaram aqui 10 horas da noite do outro dia. E diz que vão voltar para Uruguaiana ainda, não querem ficar aqui não, vão voltar lá para Uruguaiana, não se decidirem ficar, mas Deus tem os seus caminhos, né? Deus abençoe o sogro, a sogra, em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1. Quase que eu pensei que Samira ia pregar minha mensagem aqui agora, eu falei, já vou ficar sentado aqui, vou deixar a Samira pregar, vai dar tudo certo. Gênesis 1 e 28. Nós vamos ler dois textos. Primeiro texto em Gênesis 1 e 28, segundo Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Bem fácil de achar, o primeiro livro da Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Agora abre em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, parte A e B somente, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou ao meu coração ainda nessa tarde. Enquanto eu meditava sobre o que ministrar, o que era a vontade de Deus para nós na noite deste dia, o Senhor me deu um tema, e o tema que eu quero pregar para vocês em poucas palavras, em poucos minutos, se vocês me emprestarem 20 minutos da sua atenção, nós vamos sair daqui mais do que abençoado em nome de Jesus. O tema é, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, capacitados para um novo tempo. Diga, capacitados para um novo tempo. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, a Samira pontuou um ponto de Gênesis do capítulo 1, você vai perceber que quando Deus ele vai criar o mundo, Deus ele vai organizar uma estrutura inicialmente. Você vai ver que no primeiro dia Deus vai criar a luz e vai fazer separação da luz e das trevas. No segundo dia Deus vai fazer a criação do firmamento, que são os céus, e vai fazer separação das águas superiores e inferiores. No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus vai fazer separação da terra seca e dos mares, e a criação da vegetação. No dia quarto, a Bíblia diz que o Senhor faz a criação dos luzeiros no céu, o sol e a lua. No quinto dia, a Bíblia diz que Deus faz a criação dos seres marinhos e das aves. No sexto dia, a Bíblia diz que Deus faz a criação dos animais terrestres, dos répteis, dos animais domésticos, dos animais selváticos e também do ser humano. E no sétimo dia Deus descansa de toda a sua obra. Mas é tão interessante, irmão, que quando Deus ele cria, ele não cria algo imperfeito. Quando Deus ele cria a terra, Deus cria a terra em sua plenitude, em sua perfeição. Deus faz toda a estrutura da terra de forma única, exclusiva, criativa, absoluta, genial, porque Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus extraordinário,
Deus, ele pega aquilo que não existe e faz existir. Deus transforma aquilo que não é nada, Deus transforma em algo. Deus pega o vazio, aquilo que tem um buraco negro, aquilo que é inexistente, e Deus transforma na mais bela criação já realizada, porque não existe algo tão extraordinário quanto a criação de Deus, porque um Deus que é perfeito não faria algo imperfeito. Então entenda uma coisa, irmão, você que está aqui nessa noite, você não é uma obra do acaso, você não é a evolução do macaco. Deus criou você a sua imagem e a sua semelhança. Você é uma criação perfeita do Senhor. Deus fez tudo de forma extraordinária. E o que é mais interessante, Deus, ele cria tudo. Deus, ele cria os céus, ele cria a terra, e ele faz a separação dos mares para que haja uma porção seca. Presta atenção aqui. No capítulo 1 e no versículo 28 é onde eu quero me ater com vocês. Nós vamos percorrer alguns versículos depois. A Bíblia diz o seguinte: e Deus os abençoou. Deus criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz assim: Deus os abençoou. E Deus vai dizer para o homem fazer alguma coisa. Olha o que Deus vai dizer para o homem. Disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus está falando isso daqui para o homem, que ele acabou de criar. Está entendendo isso daqui? Só que na outra parte, na minha tradução diz assim: dominai sobre. Em outras traduções diz governai. E é sobre isso que eu quero falar. O Deus que dá governo ao homem. Deus, ele dá governo para o ser humano. O que é interessante disso? Deus, ele criou tudo. O homem não criou nada. O homem recebeu tudo pronto, pastor. O homem recebeu tudo no seu devido lugar. E Deus disse para o homem o seguinte: olha, domine sobre. Pega isso daqui, irmão. Você tem que sair daqui entendendo o projeto de Deus para a sua vida hoje. Você tem que sair daqui entendendo a capacidade que Deus te deu para caminhar sobre a terra. Por quê? Porque parece, irmão, que a gente anda sempre murcho. Parece que a gente está sempre andando de cabeça baixa, se sentindo humilhado, incapacitado, desiludido. Parece que ninguém me ama, ninguém me quer. Não, entenda uma coisa: Deus te deu autoridade sobre a terra. Deus não te fez qualquer um. Aí ele vai dizer assim, ó, no capítulo 1, versículo 28: dominai sobre os peixes do mar. Quem criou o mar, irmão? Foi Deus que criou o mar. Aí ele vai dizer, presta atenção, irmão, ele vai dizer assim, ó: dominai sobre as aves dos céus. Quem criou os céus, irmão? Aí ele vai dizer assim, ó: dominai sobre os animais que se movem sobre a terra. Quem criou a terra? Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Mas Deus deu para nós o governo sobre o mar, sobre os céus e sobre a terra. Está no texto. Está no texto. Nós acabamos de ler a Bíblia Sagrada. Olha o que é interessante, irmão. A gente consegue perceber na Bíblia Sagrada exemplos de homens que Deus usou com autoridade sobre o céu, sobre o mar e sobre a terra. Você sabia disso? A Bíblia diz no capítulo de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você já viu ferro flutuar na água, irmão? Já viu, pastor Manuel? Você já viu ferro flutuar na água? Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia.
A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 5 de 2 Reis, e sucedeu o que? Derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe e disse o lugar. O homem de Deus cortou um galho e o lançou ali e fez o ferro flutuar. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Não era por causa da madeira que ele estava jogando. Ele estava dizendo assim: ô Rio Jordão, devolve o ferro para mim. Devolve o ferro, que o ferro não é teu, porque Deus deu autoridade. Tem que pegar isso daqui, irmão. Você tem que sair daqui nessa noite, que Deus tem te dado autoridade. Deus tem te dado autoridade. A Bíblia diz que a tábua afundou, né? Não? A Bíblia diz que o ferro do machado, irmão, ele saiu do fundo e veio para a borda, e o moço só veio e pegou aquilo que tinha se perdido. Entenda uma coisa: Deus te dá poder sobre os elementos da natureza, Deus te dá capacidade para isso, poder sobre o mar. Quer outro texto? Lucas capítulo 5, versículo 6. Aqui já é Jesus, irmão. Jesus, ele vai ensinar uma lição para os discípulos. Quando a gente anda muito nas coisas naturais, nós falamos das espirituais, nós cremos nas espirituais, mas parece que nós não vemos o espiritual acontecer, nós não vemos o milagre acontecer. Aí a Bíblia diz assim, ó: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Presta atenção. A Bíblia diz que os discípulos haviam pescado a noite toda. Pedro estava desesperado, angustiado, atribulado, porque não tinha trabalhado a noite toda, não tinha pegado um peixe, não tinha um lambari lá para ele pegar, pastor Travasso. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece pela manhã, pede o barco dele emprestado, diz: olha, vamos mais para o fundo, Pedro, vamos andar um pouquinho mais para frente. Aí a Bíblia diz que eles vão mais para o fundo, e Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, Jesus diz para ele: Pedro, lança a rede do lado direito. Ele diz: mestre, nós pescamos a noite toda nesse mar. Mas ele não sabia que aquele que criou o mar estava em cima daquele barco. Aquele que criou o mar estava junto com ele naquele barco. E ele diz assim: Pedro, joga, Pedro. Pedro joga a rede. E quando ele menos espera, ele começa a puxar a rede, irmãos. E a Bíblia diz que vem 150 grandes peixes, porque o dono do mar estava naquele lugar. O dono no mar, ele ainda manda no mar. Ele resolve o problema e ele dá sustento. Quer ver um outro exemplo? Os discípulos estão numa tempestade, apavorados, o vento sopra, aí o mar balança de um lado para o outro, todo mundo dentro do barquinho achando que vai afundar. Aí vem o dono do mar. Aonde que o dono do mar vem? Ele faz aquela água, ela já não é mais apenas uma água, ele é uma água asfáltica agora, porque ele está passeando, e está passeando por cima da água, enquanto todo mundo afunda, ele está caminhando por sobre as águas, porque ele é o dono do mar. Entenda uma coisa: há um Deus que criou os céus, há um Deus que criou a terra, e é esse Deus que cuida de nós, e ele tem te dado autoridade sobre o mar. Entende isso, irmão? Vamos para o próximo. Governo sobre os céus. Aí a gente pensa que é algumas loucuras, né? Quantos aqui creem na Bíblia? Deixa eu ver, você crê na Bíblia, irmão? Que bom que você crê, porque o que nós vamos ler você vai dizer que é loucura. E alguns que são mais estudiosos vão inventar algumas histórias sobre isso daqui. Josué capítulo 10, versículo 2 diz assim: então Josué falou ao Senhor do dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel. Presta atenção. Josué vai lá e ora, e aí depois ele vai chegar na frente dos filhos de Israel, vai se posicionar, vai olhar para o sol e vai dizer assim, ó: ei, sol! Presta atenção nisso daqui, irmão. Ele vai olhar para o sol e vai dizer: ei, sol, detente em Gibeon,
E tu, lua, no vale de Aijalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Autoridade sobre os... Deus dá autoridade sobre os céus. Você acredita nisso, irmão? Está na Bíblia. É a Bíblia que nós estamos lendo. No mesmo texto que nós mencionamos que Jesus estava andando sobre o mar, no mesmo texto Jesus mandou o vento parar. Há um Deus que manda o vento parar quando ele sopra. Há um Deus que manda o vento cessar quando ele vem de forma impetuosa sobre a nossa vida. E há um Deus que te dá autoridade para quando o vento se levantar lá dentro da tua casa, você pode falar: aqui não. Não pode soprar aqui não, porque Deus tem me dado autoridade para mandar o vento cessar. Quantos aqui têm autoridade de Deus para mandar o vento cessar? Creia nessa palavra nessa noite. Aleluia! Governo sobre a terra. Quando Deus ele faz a terra, irmão, mais 5 minutos eu acabo. Quando Deus ele faz a terra, ele vai colocar na terra produção. A terra ela vai produzir frutos. O natural da terra é produzir. Diga comigo, o natural da terra é produzir. Deus fez a terra para produzir. Deus criou a terra para produzir, porque Ele disse que a terra deveria ser frutífera. O mar produz, os céus produzem, e também a terra produz. E aí o texto vai dizer assim, olha só, lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus ele chama os seus discípulos. Entenda que lá quando Deus criou a terra era perfeita, o pecado não tinha entrado, não havia doenças naquela época. Agora a terra está sujeita a enfermidades, a doenças por causa do pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dar poder, autoridade para eles no âmbito terrestre, na terra. E ele vai dizer assim, ó: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Entende uma coisa, irmão? Nós temos autoridade dos céus contra as enfermidades, contra as hostes espirituais da maldade. Deus tem nos dado autoridade. Vou contar um testemunho para vocês rapidinho. Alguns anos atrás, quando eu vim embora para Camboriú, eu congregava numa igreja aqui em Balneário, pastor Valdir, e parece que lá em Uruguaiana a coisa era mais animada. Tipo, nós estávamos no culto na tarde da bênção, era demônio para tudo que é lado, pastor. Nós tínhamos que agarrar pela perna, assim, porque é para debaixo dos bancos lá. E aí, quando nós viemos para cá, eu fiquei assustado, por quê? Porque não acontecia isso. Eu falei: Jesus, será que eu estou desviado? Será que eu saí da tua presença? Aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo comigo, Jesus? Aí eu estava no meu trabalho, e aí eu pensando em Deus, eu falei: Jesus, eu vou pregar hoje lá. Manda um, Senhor, pelo menos. Manda um para cá endemoniado lá, para que o povo creia no teu poder. Que triste isso, né, irmão? Eu tenho que pedir para Deus fazer um negócio deles para que as pessoas cresçam no poder dele. E não é que Deus fez, irmão. Na hora que eu estava pregando, quase praticamente encerrando, chamei o povo para orar. Comecei a orar por alguns irmãos. E aí quando eu orei por uma irmã, ela deu um grito, o povo abriu para os lados, pastor, apavorado, com medo. E eu falei: Jesus, obrigado, Senhor, porque agora as pessoas vão ver que o poder do Senhor é real e o Senhor realiza grandes obras no meio do seu povo, porque Deus deu para nós autoridade na terra. Entenda isso. Deus nos deu poder e autoridade para realizar grandes obras. Eu vou me perder em alguns textos aqui, mas eu vou pular para Atos 1. A Bíblia diz que quando Jesus veio, depois ele morrer na cruz do Calvário, ele ficou um tempo com seus discípulos e deu a eles uma promessa. E ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam
revestidos de poder. Capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos diz: mas recebereis poder. A palavra poder, irmãos, do grego quer dizer dunamis, dinamismo, dinamite, mas ela também significa poder, força, capacidade ou energia sobrenatural. Quando Jesus está dizendo para os discípulos assim, ó, vocês receberão poder, ele está dizendo, vocês receberão força, vocês receberão energia. Quando vocês receberem o dunamis, quando vocês receberem o poder, vocês serão capacitados. Não tem como a gente ser capacitado para ficar parado. Não dá para ficar na inércia, porque o poder de Deus, ele é dinamismo, ele não te deixa parado, ele faz você se movimentar, se mobilizar, querer fazer alguma coisa. Quando eles receberam o poder de Deus, eles já saíram anunciando as boas novas da salvação. Quando eles receberam o poder de Deus, os enfermos começaram a ser curados, as enfermidades saíam, batiam em retirada, os demônios eram expulsos. Quando Deus nos capacita para fazer algo extraordinário, aleluia, Deus faz através de nós milagres sobrenaturais acontecer. Agora eu quero que você diga comigo uma coisa. O tema que eu estou pregando é capacitados para um novo tempo. Só que vamos tirar a palavra capacitados, pensa comigo, na palavra dinamite, dínamo, dunamis, que quer dizer força, energia, capacidade, poder sobrenatural. E repita comigo assim, ó, força! Tá fraco já, irmão. Não tem força para nada não. Vamos lá, diga comigo, força para um novo tempo. Tem muita gente que está precisando de força para um novo tempo. Por quê? Porque tem gente que está vindo do ano passado ainda, de 2025, com decepções, com frustrações, se sentindo incapacitado, porque lá não deu nada certo. Aí está vindo para 2026 e dizendo, olha, quer saber, 2026 vai ser do mesmo jeito. 2026 vai ser da mesma forma. Eu quero dizer para você que não, porque nessa noite Deus vai derramar do seu poder sobre a sua vida, e você vai receber poder de Deus nesta noite. Aleluia! Diga comigo, se você puder, aleluia, glória a Jesus, aleluia, diga comigo, energia para um novo tempo. Porque tem gente que já veio para 2026, irmão, desanimado. Já vem para a igreja arrastado, pastor Travassos. Meu Deus, já vem pensando assim, é mais um culto, é mais um sábado, é mais uma escola bíblica, é mais um momento. Já não tem nem ânimo para ir trabalhar mais. Não tem energia para ir para o trabalho mais, para produzir. Entenda uma coisa. Nessa noite o poder de Deus vai vir sobre nós, e você receberá energia de Deus, dunamis de Deus, para caminhar além do que você já caminhou. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou hoje. Poderia essa igreja estar lotada, irmão, está praticamente todo mundo de férias, pastor. Mas Deus chamou você aqui nessa noite. Porque quando Jesus fez a promessa eram 500, mas quem recebeu o poder foi 120. Aleluia! Deus chamou você aqui nessa noite para receber poder, irmão. Aleluia! Hoje eu não estou dizendo para você que você vai receber o carro. Hoje eu não estou dizendo para você que você vai receber a chave da casa, mas eu digo que hoje você vai receber poder do céu para conquistar tudo aquilo que Deus já tem preparado para você em 2026. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Talvez você chegou aqui hoje falando: é verdade, eu preciso de poder, eu preciso de autoridade, eu preciso de um renovo sobre a minha vida, eu preciso que Deus chacoalhe a minha vida hoje de um jeito que há muito tempo não tem chacoalhado. Eu preciso ser tocado por Deus nessa noite de uma forma que há muito tempo eu não tenho sido tocado. Eu quero chamar você aqui à frente nesse momento para nós orarmos. Aleluia. Mas o que eu preciso de hoje é o poder para receber uma cura. Então é hoje, irmão. O que eu preciso hoje de uma graça, de uma unção, de um poder, de um vigor, para caminhar mais adiante, para seguir em frente, para ir além das lutas que eu tenho travado, para ir além das dificuldades que eu tenho vivido. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de força, eu preciso de poder de Deus, porque eu estou enfrentando batalhas espirituais difíceis, batalhas físicas terríveis, mas eu sei que o Senhor hoje vai me dar poder, hoje o Senhor me dará capacidade, hoje o Senhor me dará força. Arai, xarabagai. Deixereme calabasui de calamandarabagaxandarabacá. Lama sui de quebiacei. Há uma presença de Deus aqui nessa noite poderosa, irmão. Aleluia. Voltando para Jesus, um casal voltando para Jesus, glória a Deus. Hoje Jesus enche vocês de poder, poder para vencer, poder para seguir em frente, poder para lutar, poder para mudar de vida. Ei, tudo aquilo que o diabo falou que ia fazer, destruir o casamento, destruir a vida de vocês, cai por terra hoje, porque hoje Jesus entra na vida de vocês e começa a restaurar. Ele restaura hoje, Ele traz de novo a paz, Ele traz de novo a alegria, Ele traz de novo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Os obreiros orem, estendam a mão, receba a cura nessa noite, receba poder de Deus nessa noite, receba renovo de Deus, receba o poder do Espírito Santo. Aleluia.